Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Consultório High Ticket. Eu sou a Nanda McDowell e aqui eu falo sobre estratégias para você que é profissional da saúde dobrar o seu faturamento através da atração de paciente high ticket. Como prometido, eu tinha feito um episódio, uma live na semana passada sobre as dúvidas sobre retornos, que esse era o nosso tema principal aqui, e ficaram faltando eu responder algumas dúvidas, e para o podcast, o episódio não ficar gigantesco, eu vou responder essas dúvidas aqui, mais algumas dúvidas de vocês no final aqui dessa live, se você quiser deixar sua dúvida aqui no comentário, ou, se você estiver assistindo essa live aqui pelo Instagram, ou aqui nesse ponto de interrogação, você pode mandar a sua dúvida e eu vou responder no final desse episódio, tá? Então, vamos lá, a primeira dúvida, que é da Jussiane, que é: você acha interessante pacotes de consultas? Eu sou Nutri. O que você acha, Nanda, sobre pacotes de consulta? Lembrando que eu vou abrir os comentários aqui no final, tá, do episódio, da live, porque senão ele tira um pouco a minha atenção, todo mundo entrando ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Pacotes de consultas. Lembrando que aqui eu atendo, as principais profissões que eu atendo de profissionais da saúde são médicos, dentistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas, veterinários e psicólogos. Então, não engloba aqui todas as profissões que são consideradas profissionais de saúde. Por exemplo, eu não atendo personal trainer, cabeleireiro, esteticista, não tem nada, absolutamente nada a ver com o meu método. E vários dos conselhos dos profissionais da saúde que eu atendo proíbem, tá? Você mercantilizar a sua venda dos seus serviços para os seus pacientes e fazer pacotes de consultas. Então, se você está me ouvindo aqui e você cai num desses casos, nessa malha fina, obviamente você não pode vender pacotes, tá? O que você pode fazer para os seus pacientes que fazem sentido, tá? É planos de tratamento, você explicar, para isso que eu desenvolvi essa estratégia, que é o Health Plan, que eu explico, como apresentar valores que o paciente pode pagar de forma anual ou semestral e como que vai ser o tratamento dele, mesmo que você seja psicóloga, mesmo que você seja, enfim, qualquer outro profissional da saúde que não pode ter pacote de consulta, tá? E o que configura, qual o problema de pacote de consulta que eles não querem, eles incluíram lá no código, de ética de vocês, que eles não querem que você faça. É quando você faz isso com caráter de mercantilizar e de como se fosse dumping, tá? Então fecha esse pacote como se fosse Black Friday. E você vai ter tal consultas de graças e tal de desconto. Então, é isso que não pode. Mas oferecer alguma forma de pagamento que a pessoa está pagando à vista e ter aqueles 5, 10% de desconto. Ou, apresentar como que vai funcionar um tratamento continuado, isso não tem problema, tá? O que não pode é essa mercantilização de pacotes, tá? Então, minha opinião aí como paciente e de todos vocês, e minha visão como profissional também, depois de ler aí todas essas normas de códigos, é que eu adoro pagar as coisas já e resolver. Semestral, anual, trimestral. Eu, Nanda, prefiro, e vários outros pacientes, e pessoas não só que são pacientes, mas em outras áreas da vida também, tá? Então isso vai ajudar muito você a dobrar o seu faturamento e organizar o caixa do seu consultório de uma forma, você ter mais saúde financeira, no seu consultório de uma forma mais organizada, tá? E de você ter mais previsibilidade da entrada de caixa, e de dinheiro entrando. Então é muito bom para você e é muito bom para o paciente, é bom para todo mundo, tá? Então não tem problema você fazer esse planejamento e apresentar isso para o seu paciente se for feito da forma correta e não caracterizar uma promoção de, enfim, pacote que nem cabeleireiro vende, clínica de estética popular vende, que não é o que a gente trata aqui, o que eu ensino no meu método, tá? Mas se for feito da forma correta, seguindo lá a estratégia do Health Plan, que é um dos pilares do curso Consultório High Ticket, não tem problema nenhum e vai ser incrível, tá? Vamos para a próxima dúvida. Um dia farei seu curso, já te idolatro muito, você é incrível. Tá, isso não é uma dúvida. A Renata Novaes. Então, bem-vinda quando você vier. Vamos à próxima aqui. A Renata mandou uma dúvida extensa, isso era o final da dúvida, tá? Fim da consulta. Hora de pagar.
falo o valor, mas as formas de pagamento, ou falo o valor e espero para ver como querem me pagar, tá? No final da consulta, quando você já está recolhendo, eu imagino aqui que ela seja psicóloga ou, né, alguma coisa só consulta, que ela tá forma de pagamento e é o consulta, né? Eu vou responder na dúvida, para ficar mais completo, eu vou responder se ela está falando de um plano de tratamento ou se tá falando só de uma consulta. A consulta, você já tem que dizer antes, tá? Na hora da marcação e da confirmação da consulta, paciente já tem que saber quanto que vai ser a consulta. Não dá para chegar lá e ser uma surpresinha, porque você vai ter muito problema de gente bem chateada com você se chegar lá na hora, e a consulta vai ser isso, tá? Número 2, consulta não tem dessa de dividir o valor da consulta em prestações. Então aqui, eu não sei se ela está perguntando quanto a isso, mas não, a consulta já tem que ser pré-estabelecido qual que é o valor e a pessoa já chega lá pronta para pagar a consulta. Agora, se você também está apresentando um tratamento, tá? E o valor, enfim, né? Um tratamento high ticket, o valor aí é, sei lá, quantos R$1.000, o valor pode ser dividido aí, tem outras formas de pagamento, e você está apresentando isso, a forma que é mais correta e que vai fazer você dobrar o seu faturamento com mais facilidade, você vai converter mais, é através daquele método que eu ensino, o Health Plan, que é, né, o menino dos olhos dourados, como é que fala? A galinha dos ovos dourados. Ai, gente, eu sou horrível com o ditado. A galinha dos ovos dourados, acho que é isso, né? Enfim, do curso Consultório High Ticket, né? Você apresentando o valor e ser um valor de tratamento, você primeiro fala, o investimento nesse tratamento é de... Aí você fala o valor cheio, não sei o que, à vista... enfim, pagamento por Pix, por exemplo, à vista, em, sei lá, se você aceita dinheiro ou não, a gente geralmente dá um desconto à vista para o nosso paciente, porque já tem essa expectativa, principalmente para valores altos, que eu vou ganhar um desconto de 5% ou 10%, isso é tudo, tá? Praticamente tudo na vida já tem essa expectativa que vai ter um valor desconto à vista. Se a pessoa não falar nada e ela ficar quieta, que é raro, geralmente ela vai falar, geralmente eu prefiro dividir, quantas vezes você divide, você fala, tá? Se você dá alguns segundos, se a pessoa não fala nada, que é ideal é sempre ele ou ela falar antes, tá? Tem todo um estudo por trás disso, aí você vê como é que vai ser, se a pessoa tá fechando ou não. Então o ideal é você não falar nada. Mas se ela não falar nada e fica aquele silêncio desconfortável, que é raro acontecer, tá? Então não vou passar a mão na sua cabeça aí pra virar pra você, não, aí já sai falando, porque não, isso eu já sei que é muito raro acontecer. Mas se por um acaso tiver um silêncio desconfortável, você fala, esse tipo de tratamento você prefere geralmente fazer o pagamento à vista ou você é uma pessoa que prefere dividir? Só isso, tá? Aí, a sua parte como profissional da saúde foi feita, tá? A sua parte, que é apresentar a solução para o paciente, a melhor opção para ele de tratamento, né? A possibilidade de curar a doença ou de chegar naquele desejo estético dele, foi feita. Você vai partir aí para lidar com algumas objeções, no máximo 2, se ele te der objeções, senão vai ficar para o resto da vida ali tentando convencer o paciente, isso não existe, e o seu trabalho foi feito. Cabe a ele ou ela, né, pegar essa oportunidade de cuidar da saúde dele ou não, tá? E tem gente que simplesmente não vai pagar ali na hora e vai deixar pra depois e vai dar objeções porque tá com medo, tá? Porque ainda tá em negação com o que tem, ainda quer perguntar a opinião pra alguém, porque não é ele ou ela que é o responsável pelo pagamento, outra pessoa, e aí tudo bem, não está mais com você essa decisão, tá? A sua parte foi feita. Então, respondi os dois, né? Como você vai dizer se for um tratamento e como a consulta já tem que chegar lá sabendo, e você já tem que ter falado lá no script, que inclusive eu também passo exatamente como você fala o script, né? Dentro do método consultório high ticket, você tem que falar antes. E o valor da consulta é X, e você pode pagar no dia da sua consulta, tanto por Pix ou por cartão, por exemplo, tá? Ou em dinheiro, acho que nem precisa falar, né? Porque é óbvio, mas enfim, Pix, ou também aceitamos cartão de crédito, que você já antecipa objeções da pessoa. Não sabia que você aceitava cartão. Não sabia que era só Pix. Que tem os malandrinhos, né? Tem paciente que é figurante do Rei do Gado, da novela Rei do Gado. Ele pega o laço, te dá uma volta se você deixar, né? Então você já antecipa isso que já está escrito ali no WhatsApp, né? Escrito que você já tinha avisado
acostumado que o pagamento era, por exemplo, por Pix ou cartão. Ou, o pagamento da consulta é só por Pix ou dinheiro. Ainda não aceitamos cartões no consultório. Você já avisa também, tá? Isso é mega, mega importante. Por WhatsApp, perguntam o valor da consulta. Falam as formas de pagamento também ou só se perguntarem, tá? Quando perguntam o valor da consulta, você pode falar só o valor você responde, né, com objetividade, porque não tem nada que a gente, paciente, odeie mais do que, tipo, aí você manda um currículo gigante, a doutora se formou, o doutor se formou, não sei o que, aí vocês falam um bando de coisa que a gente não lê, a gente vai passar a mensagem assim no WhatsApp, a gente quer saber o valor. Muito provavelmente a pessoa chegou ali indicada já por outra, tá? E se ela não chegou indicada, ela não é um paciente high ticket, ela tá ali te cotando pelo livrinho do convênio. Então, dane-se essa pessoa, ela não vai entrar em nada do método aqui e, né, no tipo de paciente que vai ajudar você a dobrar o seu faturamento. E vai ser aqueles pacientes que vêm em volume só querendo fazer cotação com você. Não é o foco, né, aqui do método do consultório high ticket. Mas, enfim, você pode só responder, o valor da consulta é R$500 e aceitamos, né, como forma de pagamento tanto Pix quanto cartão. Ou são, e agora, inclusive, aceitamos também como forma de pagamento cartão. Aí você pergunta, geralmente você prefere qual dos dois, tá? Porque aí a pessoa já está lendo e ela já está escrevendo, vai escrever, por exemplo, não, prefiro no cartão que dá milhas, não, prefiro fazer Pix, tudo bem? Tá tudo bem. Você já começou uma conversa com esse ou essa paciente, de forma que quando ele chega no consultório e vai embora, ele não tem essa desculpinha do rei do gado, tá? E te dá a volta de que consegue, né? Não sabia, né? Enfim, tem aqueles malandrinhos. Então, você já deixa isso no WhatsApp, tá muito, muito, muito importante. Que o máximo que vai acontecer se a pessoa for muito, comprou o kit Malandrix no centro e tá realmente muito mal intencionada, não li a mensagem do WhatsApp, mas vai ser muito mais difícil isso acontecer, você já se protege, tá? Como cobrar quando o paciente fica devendo, diz que vai fazer depósito depois, né? Eu lembrei agora, eu falei que essa aula aqui era sobre retornos, mas era tanto, né, sobre a parte de pagamentos, quanto tinha umas dúvidas restantes de retorno do outro, tá? Então não estranho, porque era sobre pagamentos. São as últimas dúvidas sobre pagamentos. Então por isso tem tanta coisa de pagamento. Como cobrar o paciente fica devendo, diz que vai fazer o depósito depois. Para começar, você tem uma responsabilidade de criar um cenário e se proteger, tá? Vamos dizer que o seu consultório tem um risco de enchente muito grande, tá? Você vai ficar esperando a vida rolar e acontecer simplesmente uma enchente, ou você vai se proteger da enchente? Não, você vai construir, sei lá o que o arquiteto mudou, você vai se proteger da enchente, né? Assim como as pessoas lá na Flórida se protegem do furacão, que vem todo santo ano, em agosto vem o furacão. Isso aqui é que nem se proteger de enchente, tá? Você já tem que esperar, você já tem que ter essa expectativa que tem uma porcentagem dos seus pacientes, os Wesley safadões, né? Aqueles 1% benditos, que são meio escorregadios e que podem ficar te devendo, que podem te rolar. E se surgiu a oportunidade, fez o ladrão, ele vai ficar te devendo, tá? Então você vai criar já toda a situação para isso não acontecer e você diminuir esse risco. É que nem enchente, você pode fazer tudo para proteger seu apartamento, sua casa do furacão lá e ver enchente todo ano em agosto, que nem vem quem mora na Flórida. E mesmo assim, às vezes entra uma água, tudo bem. Você não está imune a todos os problemas, mas que você já pode melhorar isso, né, e otimizar que isso não aconteça, isso você consegue fazer. Então, como é que você vai, primeiro, né, fazer que ele não fique devendo? Usando esse script que eu acabei de falar, já antecipando as formas de pagamento, mandando escrito por WhatsApp antes da consulta, tá? 2, não aceitando mais cheques. Não sei se eu tenho que falar isso aqui, né, mas porque pra mim é muito óbvio que vocês não devem mais aceitar cheques de jeito nenhum, tá? Mas de jeito nenhum. Eu acho que nenhum consultório que eu vou hoje aceita mais. Se você tá aceitando, mas na minha cidade aceitam, não dá mais pra você ficar recebendo cheque, a pessoa esquece, a pessoa desorganiza. Cheque é assim, cara, é um problema. E 2, tá? Quando você já vai... O ideal é você já prevenir que os pacientes ficam devendo. Ter uma salinha, se você puder, já tiver uma fase que você está mudando de consultório, construindo seu próprio consultório ou indo para outro, priorizar, que nem eu filmei lá
ontem na sala do Zani, né? Tem uma sala ali onde você faz o pagamento do Pix, você tá diante da secretária, ela já te leva antes de você ir embora. Fica uma situação muito chata, né? Você não pagar, isso já ajuda muito. Então, você ter esse processo dentro do seu consultório, que é uma situação que é um caos, o paciente não pagar, tá? Então, isso já ajuda muito, tá? E ter uma salinha, tudo mais, tá? Agora, vamos dizer que o pior aconteceu, vocês não têm essa salinha, você nem sabia desse script, você chegou aqui agora, você, obviamente, tem pacientes que estão te devendo. Aí entra, uma das únicas coisas que eu vou passar a mão na cabeça de vocês e dar razão, que o profissional da saúde, né, vocês cuidam da nossa saúde, vocês vão lá, eu defendo muito no meu método, faz muita diferença vocês passarem o valor, principalmente de consultas não, né, mas de tratamento, cirurgias, vocês que apresentam pra gente tirar as dúvidas com vocês, isso é extremamente importante. Agora, quem recolhe o pagamento, passa o cartão, se você tiver, né, uma assistente, uma secretária, é a pessoa do seu consultório. E quem faz a cobrança é ou essa pessoa do seu consultório, essa assistente ou essa secretária, ou se entrar numa esfera de um problema maior que a pessoa não consegue, né, não tá conseguindo reaver esse dinheiro, vai entrar um escritório de cobrança, não pode ser você, tá? Porque aí realmente começa a ficar esquisito, né, o médico, o profissional da saúde ali cobrando, entrando numa relação muito consumerista com o paciente e não vai resolver. Se fosse resolver, eu falava pra vocês fazerem, mas não vai, tá? Não vai resolver. Então, quando o paciente fica devendo, a sua secretária, a sua assistente, ou, mas não, eu sou psicóloga, não tenho uma secretária ou assistente. Se você tá seguindo o método consultório High Ticket, você tá lá dentro do curso, você já sabe que eu criei toda a estrutura do WhatsApp Business, que você tem um tom de voz, uma pessoa impessoal falando, mesmo que seja você, por enquanto, só comandando esse WhatsApp Business, e você também pode contratar uma assistente virtual, que vai ter um valor mínimo, micro, se for compartilhado entre outros profissionais da saúde, e ela cuida da sua agenda e desse tipo de cobrança. E aí, se a pessoa estiver devendo, e aí ela tenta marcar outra consulta, ou ela manda alguma coisa, você fala, olha, a gente viu aqui que esse valor aqui da última consulta ainda está aberto, né? Infelizmente, porque senão nosso contador, né, vai entrar em apuros aqui com a gente, né? A gente vai ter um problema aqui na hora, né, de fazer o balanço do mês. A gente só pode marcar sua próxima consulta quando a última consulta for acertada. Assim, tá, gente? E não tenham medo de fazer isso, não tenham medo de dizer não, porque o que acontece muito? Vocês são muito bonzinhos, vocês são muito do bem, vocês se preocupam muito com a gente, com o paciente, com a saúde, e vocês são enrolados com muita facilidade, não dá. Vocês trabalham, prestam serviço como qualquer outro profissional, tá? Se ele não pagar lá, ou ela pagar lá o cabeleireiro dele ou dela, ele não corta o cabelo, ele não pinta os cabelos dele branco, então ele não fica devendo lá para o próximo mês pro cabeleireiro. Para você sentir a vontade de dever, aqui, isso não existe, tá? Então vocês têm que bancar essa banca e essas regras do seu consultório. É lógico, existem exceções, é óbvio, você atende uma paciente ou um paciente há 20 anos, seu paciente no consultório, e todos os bens dele foram bloqueados, ou ele, né, foi demitido, e você quer atender ele pelo menos durante mais um mês ou 2 meses, e tudo bem ele ficar te devendo, você tem certeza que ele vai te pagar depois, é exceção da exceção da exceção da exceção, tá? Por favor, não considere essa exceção como uma regra, tá? Eu mesma já fui exceção a essa regra e fiquei devendo para minha psicóloga, mas obviamente paguei logo depois quando eu fui demitida e quando não pagaram o dinheiro que me deviam. Mas pergunta se ela fez isso para outros pacientes, pergunta se isso é uma prática comum dela, é lógico que não, gente, tá? Então não deixam essa exceção aí caírem como regra para vocês, porque infelizmente tem gente sim que tem má fé e não vai pagar vocês e vai ficar deixando rolar, tá? Cartão de crédito, acrescento 5%? A Carla tá perguntando. Não é que você acrescenta 5%. Você não pode nem usar essa linguagem, tá? Como é cartão de crédito, eu acrescento 5% porque tem a taxa. Não é assim que você fala. Você fala o seguinte. O pagamento da consulta, não sei o que, se for consulta, o preço é o mesmo. Já acrescento 5% em tudo, tá? Já considera o valor aí e na ordem de grandeza de pelo menos R$50. Não vai ser R$410 a consulta. R$420 a consulta, tá? É 400 ou 450 ou 200 ou 250, ordem de grandeza de R$50.
já coloca esse valor que embute esses 5% aí né, a mais. Se for um tratamento que é muito caro, que é milhares de reais, ou uma cirurgia, você só vai falar o valor total, né? E à vista tem 5% de desconto. Mas você não fica falando, porque tem a taxa do cartão, se você não pagar no cartão 5%, porque assim, a gente não precisa... Primeiro que a gente já sabe disso, paciente, fica uma coisa muito deselegante, não fica legal. E 2, o paciente que quer pagar no cartão, ele já sabe que ele tá geralmente, né, pagando a mais, mas ele quer as milhas, tá? Então, se ele for alguém que mora fora, que nem eu, as milhas lá dão 3 vezes mais do que aqui. Muitas vezes eu vou preferir pagar à vista e direto no cartão, porque lá não divide, e ter essas milhas, mesmo que você me dê um desconto de 5% ou 10%, dependendo do que eu tô fazendo, tá? E se eu tenho, né? Porque dependendo daqui das coisas, os tratamentos que estão me passando, eu posso nem às vezes ter esse limite para fazer todos os tratamentos de uma vez no meu cartão. Então aí eu vou fazer o meu critério. Mas não fiquem entrando nesses detalhes financeiros, tá? Pagamento no cartão é X e pagamento à vista no Pix tem um desconto de 5% é X. Acabou, gente, tá? Então, assim, esse acréscimo, se for consulta, já coloca para todas, não tem problema nenhum, já embute isso. O que é um saco é ficar aquela história do é nanã e o frete é tititi, sabe? Fica dando aquela, putz, se você fala o valor logo inteiro e a pessoa já paga, causa uma impressão melhor e dá menos objeção pra gente paciente, tá? Contratei uma secretária. Acha melhor ela ficar no agendamento e pagamento ser comigo? A secretária fica no agendamento, falando qual que é o valor da consulta, fazendo todas essas partes da remarcação, seguindo os scripts, tá? Porque não é fazer lá, né, sei lá, da cabeça dela, do jeito que ela quer e do jeito que ela acha que é o certo. Tem que seguir ali um atendimento high ticket, é lógico, tá? E ter clareza no jeito que tá escrevendo, ter educação com os pacientes. Infelizmente, isso, às vezes, maioria das vezes, elas não têm muito esse tato com o paciente high ticket, tá? E o pagamento ser só comigo, o pagamento de passar o cartão, de recolher o dinheiro, pode ser com ela, né, na salinha de orçamento, ou passar o cartão lá, ou ela vem e traz, já trouxeram uma vez a máquina do cartão e eu paguei, não tem problema, mas a parte de passar o valor é com você e não é com ela, tá? Quem passa o valor e explica o tratamento é você. A do ser consultas, tudo bem, ela passar o valor de consulta. Essa parte é extremamente importante, porque isso está mais do que comprovado, não tem nem como passar todos os depoimentos, né, que eu tenho gravados lá, a gente não consegue nem passar mais durante o evento. Isso é uma das coisas que mais faz vocês dobrarem o faturamento do consultório de vocês com muita rapidez. Tem gente que dobra até já num evento gratuito que eu faço antes de abrir vagas para o curso Consultório High Ticket. Então isso é inegociável. Eu não me chamo Fernanda McDowell, né? Assim, eu não vou até o fim da minha vida insistindo de que quem tem que passar o preço é vocês e não tem orçamentista, secretária passando o preço, porque ela não vai ser protagonista do seu consultório. Protagonista do seu consultório é você, profissional da saúde. Ela passa só valor da consulta, tá bom? Como cobrar paciente de psicologia que está desempregado? Aí, se você já conhece ele há um tempo, você tem como já antever pela consulta, se ele está desempregado há 6 meses, ele está desempregado há 1 semana, ele tem uma previsão de voltar, tá, ao emprego dele. Ele é um paciente, que nem eu falei agora, já respondi essa pergunta indiretamente, né? Que você tá atendendo há 20 anos, sempre pagou tudo, sei lá, trimestral, semestral, e agora só que ele tá desempregado há 1 semana. Então você tem que avaliar essa situação, tá? Mas passando aí de alguns meses, não dá mais para você atender. E assim, eu espero que esse paciente tenha ele mesmo ou ela mesmo o bom senso que não dá. Passou aí de uns 3 meses, 4 meses você atender ele, tá? Então, assim, toma cuidado com o limite da onde vai a sua generosidade, tá? Porque é importante até para ele não ficar confortável nessa posição de que ele está te devendo e que, enfim, né, não tem como. Você é um prestador de serviço como outras pessoas. Você também tem as contas do seu consultório para pagar, tá? Então você pode indicar ele onde tem um tratamento gratuito enquanto isso, até ele voltar. Você pode, enfim, pensar de outras maneiras, mas você mesmo tem que estabelecer essa regra no seu consultório de qual é o seu limite que você vai atender ele de graça, porque essa dívida vai acumular. Então ele vai voltar a trabalhar, mas ele vai conseguir pagar
pra você de volta por esse período que você atendeu ele de graça, tá? Tem que ser justo com você também. Então, a sua generosidade tem que ter limite, tá? Cartão de crédito, 5%, esse aqui eu já respondi. Vamos dividir até quantas vezes um tratamento? De regra geral, vamos pensar em ordem de quanto que fica a prestação, tá? Eu não dividiria de uma maneira que a prestação ficasse menos de 250, 300 reais, que aí já fica muito, muito dividido e é um tratamento. Eu tô pensando, 10 vezes de 3 mil reais são 300 reais, tá? Já é uma prestação bem, bem baixa, tá? Pros valores, eu tô falando hoje do Brasil, tá? E que um pão de queijo custa 500 reais em São Paulo. Pros valores da inflação do Brasil. Nos Estados Unidos, é diferente, primeiro que a gente não divide as coisas, e segundo que $300 lá não é o que é 300 reais aqui. Não é o poder de compra. Então, é bem diferente isso em outros países. Portugal também, se você está me ouvindo, você está em Portugal, 300 euros representa muito dinheiro em Portugal. Tem gente que paga 700 euros de aluguel. É diferente, tá? 300 reais no Brasil não é a mesma coisa que 300 euros ou $300, tá? Então, dividir para uma prestação que dá menos de 300 reais, eu já acho que já fica demais, tá? Mas você tem um tratamento, vamos dizer, tem casos, né, de alunos meus que dão tratamentos de 100 mil reais. Ou cirurgias, 50 mil reais. Sim, aí é completamente plausível você dividir em mais prestações de maneira que a pessoa pague R$1.000, principalmente, né, por mês, se é uma coisa grave que ela precisa fazer. Então aí você pode ter o seu próprio discernimento e ter suas regras de dividir em mais vezes quando é um tratamento muito caro e principalmente ele envolve ali, né, questões de vida ou morte e tudo mais. Na estética, principalmente, por favor, não coloque uma prestação abaixo aí de uns 250 a 300 reais, tá? E o ideal outro aqui que é muito importante vocês lembrarem disso também. Você não vai chegar e vai falar, por exemplo, o tratamento é 5 mil reais, tá? Aí normalmente como é que vocês fazem? Vocês chegam lá e falam, o tratamento, o investimento nesse tratamento, se você falar certo, né, do jeito que eu já ensinei aqui no método consultor High-Ticket, você vai falar, o investimento nesse tratamento é 5 mil reais à vista, né? É 5 mil reais, mais o pagamento à vista, você hoje vai pagar, se for através do Pix, 4.500 reais, né? Aí você fala, você geralmente prefere fazer esses tratamentos pagando no cartão para ganhar milhas ou no Pix à vista? Você fala só isso. Aí a pessoa, não, geralmente eu prefiro dividir. Você vê o que ela vai, né, responder. Tá, eu posso fazer para você. Aí você vai falar, não é em até 5 vezes. Você vai falar em 5 vezes de R$1.000, por exemplo, tá? Aí você vê se ela vai querer dividir mais. Se você falar, poxa, eu precisava de uma prestação maior e dividir mais, você tá bom, olha, posso fazer até, 8 vezes, fica bom pra você? E fica, né, 300 e pouco, sei lá quanto, né, que fica 8 vezes, porque 10 vezes é 250. Aí você dá mais, mas nunca já chega oferecendo 10 vezes, tá? Principalmente se essa parcela vai ficar aí abaixo desses 250 a 300 reais. Fica demais, tá? Então, até quantas vezes dividir é isso. Tem o seu discernimento para se você tá aqui me ouvindo e você oferece valores muito altos e não começa já de cara, se esse valor não for uma coisa que dê uma prestação assim altíssima por mês, já oferecendo 10 vezes sem juros, tá? Fica uma coisa muito mercantilizada, como diz lá os códigos de ética, tá? Então, evita usar essa linguagem. Como aumentar o valor da consulta psicológica? Isso aqui vai até irritar algumas pessoas, como é que eu vou responder, tá? Porque é tiro e queda, é o mais objetivo possível. Tá tudo aumentando. As luzes que as pessoas fazem no cabeleireiro estão aumentando, o barbeiro que o cara corta o cabelo aumentou, a troca de óleo aumentou, a gasolina aumentou. A gente está numa inflação muito grande no Brasil. Nos Estados Unidos também, você está me ouvindo, nos Estados Unidos tem uma inflação. Na Europa também as coisas aumentaram. Então a gente está passando por um momento que tudo dele aumentou. Tudo. Então não cai nesse papinho de mimimi, nossa, aumentou, nossa, tá muito caro, nossa, tudo tá tão caro hoje em dia. É o máximo que você vai falar, tá? Então, para aumentar a consulta, você simplesmente, quando marcar a consulta, falar, olha, os valores atualizados da consulta para 2023 são, o valor foi atualizado, né, da consulta para 2003 e agora a consulta é, tipo, 400 reais. Aí você fala lá o valor, 300 reais, 500 reais.
Pronto. Se o paciente falar alguma coisa, nossa, aumentou, né? E paciente antigo fica com valor, nossa, realmente, tudo tão caro hoje em dia, tudo aumentou muito, né? Não, esses são os nossos valores, nossos valores atualizados para esse ano, porque, inclusive, os nossos, né, custos do consultório aumentaram. Vai ter um ou outro que vai falar isso, vai ser muita pouca gente. Infelizmente, também nossos custos aumentaram muito. Nossa, tá tudo tão caro. É isso, vai falar e pronto, gente. A pessoa, ela tá reclamando com todo mundo. Ela só tá falando em voz alta. Nossa, tudo aumentou. Deixa ela falar. Você vai aumentar, você tem que aumentar. Não dá. Você vai o quê? Começar a cobrar o mesmo valor que o poder de moeda do seu país, o seu poder de compra, quer dizer, o poder da sua moeda caiu. Então não existe isso. Tá tudo aumentando. Você também vai aumentar, justamente aumentar, tá? Então não tem como, senão essa conta não fecha, tá? Última pergunta. Cirurgia, pagamento 3 dias antes. Como cobrar uma forma educada? Olha, não existe isso. Cirurgia, pagamento 3 dias antes, já tá tudo agendado no hospital, já tem anestesista, não sei o que, isso não existe. Isso aqui dentro do curso Consultório High Ticket, cara, eu não permito, tá? Esse pagamento já falado do seu valor antes, já tudo combinado, já tá tudo acertado esses 3 dias antes aí, só se assim, ele tá, sei lá, ele tá operando de emergência, é um apendicite, tá? Porque assim, não faz sentido. Isso aqui não dá pra ser assim tudo em cima da hora, não. Acho que vai abrir muito uma margem para o paciente ficar te devendo e é isso que eu não quero aqui, tá? Então essas coisas têm que ser bem combinadas antes e seguindo lá o protocolo do Health Plan e da apresentação do plano de uma maneira high ticket. Não é chegar com uma conta 3 dias antes da cirurgia ou estética ou emergência aqui, tá? Não dá. Porque aqui eu tô protegendo o caixa do consultório de vocês, né? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem, da doutora Marina. Tem alguma lógica atrás do pagamento de infoprodutos, quase todos terminarem com 7? Isso se aplica como no consultório? Muito boa a pergunta da Marina. Marina, os preços terminam com 7, inclusive o do meu curso também termina com 7. Cara, questão de sorte. Superstição, muita gente tem superstição que é 7. Tem uns estudos aí que falam, e tem gente que acredita e segue os estudos que é melhor do que o valor redondo, o valor total no final 000, mas para consultas na área, né, de profissionais da saúde isso não tem nada a ver, fica até esquisito, tá? Isso é muito mais para a área de infoprodutos ou áreas de produtos físicos, outras áreas. Não faz sentido vocês aplicarem isso no consultório, não tem nada a ver, tá? É valor cheio. E valores quebrados em R$50, eu já aproveitei, já respondi isso na live, tá? Isso são estratégias comerciais no mundo do marketing digital, mundo do infoproduto, que não tem nada a ver com um consultório, né? Que nem eu falo, vocês vêm aqui, Nanda, você fala para não fazer tráfego, você fala para não fazer anúncio, que isso eu não vou atrair paciente high ticket, isso não vai me ajudar a dobrar seu faturamento. Eu falo, pois é, eu sei muito bem muita coisa sobre fazer tráfego, anúncio, reels, conteúdo na internet. Por que eu não ensino isso? Se fosse bom e mais rápido e o melhor caminho para você dobrar o seu faturamento, eu estaria falando sobre isso aqui, não estaria? Ainda mais é uma coisa que eu sei fazer, mas não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais rápido e a maioria, para não dizer quase 100% do meu público aqui odeia, tem verdadeiro pavor de virar blogueiro e fazer conteúdo e fazer anúncio e fazer tudo isso. Já quebrou a cara 100 vezes contratando gestor de tráfego, contratando social media, contratando agência de marketing e tentando por esse caminho. Então não é a estratégia do consultório high ticket para você, né, dobrar o seu faturamento. Tem outros meios muito mais fáceis e muito mais prazerosos que dão menos trabalho para você chegar lá, tá? Por que não quebrar, por exemplo, preços 210, tá? Olha, vocês são profissionais da saúde, tá? 210 é a mesma coisa que 200. Você já ou arredonda para 200 ou vai para 250. É uma questão de precificação e de costume mesmo da sua área. Costume. Então, assim, eu quero tirar vocês de eu comparar o que você está cobrando, sendo um profissional da saúde, o tipo que eu atendo, né? Que é o médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas em geral, veterinários, nutricionistas. Eu quero tirar vocês de se parecerem com uma clínica de estética, um cabeleireiro, um personal trainer, outros profissionais da saúde que atuam de uma maneira e têm um serviço completamente diferente do seu. Não dá, não fica high ticket, literalmente, cobrar 210, porque não cobrar 250, tá?
Então isso também é uma coisa de precificação e percepção do seu, entre aspas, cliente, se fosse, né, de outra área, e paciente. Então aí fica os meus, né, o meu olhar como paciente, porque pra quê? R$10 a mais, tá? É uma coisa tão pequena dentro do valor para você colocar a mais, tanto para o paciente, tanto quanto para o profissional da saúde, tá? Gestor de tráfego só me arrancou dinheiro. Pois é. Queria saber também como fazer com pacientes que faltam várias vezes. É válido marcar eles para frente, por exemplo, daqui a 2 meses? A gente fala muito sobre isso, tem até script, né, para isso. E, se eu não me engano, já tem essa aula gravada lá no curso Consultório High Ticket, senão é uma das aulas que tá com certeza lá para eu gravar nessa primeira semana de janeiro, quando eu voltar para os Estados Unidos, voltar para casa. Quando o paciente falta muito, ou ele já faltou uma vez, a gente tem já uma estrutura, um plano, né, de quais consequências ele sofre. Ele não pode achar que ele pode faltar e que nada acontece, e que ele consegue marcar com você amanhã, tá? Porque ele não te valoriza profissionalmente. Não dá. Eu não quero nem saber se amanhã você não tem nada pra fazer, sua agenda tá vazia, é o melhor dia pra você atender ele. A não ser que seja uma casa de vida ou morte, uma casa de emergência, a pessoa realmente faltou porque, cara, aconteceu uma coisa muito, muito grave. Tudo bem você atender ela depois de ela ter faltado. Como não é isso geralmente o caso, você tem que impor esses limites com as suas atitudes, com as suas ações, não com as suas palavras. Nada conta o que você diz, só conta as coisas que você faz. Pra mim também é assim, pra você também é assim. O que adianta eu vir aqui falar um monte de coisa pra vocês, quando vocês veem, nossa, ela falou isso tudo, mas ela não faz isso. Tá? Mas não é bem assim na realidade. Então não adianta nada você falar um bando e na prática você ser uma... Como é que é a palavra, gente? Eu não vou saber. Uma pushover, né? Que era a Rachel lá de Friends. Tipo, ser muito fácil te manipular, tá? Então, você passa uma imagem para paciente de que ela pode fazer você de gato e sapato, pode remarcar quantas vezes, soltar quantas vezes ela quiser. Se ela desmarcar, não, hoje não vou poder, surgiu aqui um imprevisto. Gente, vai pra... né, para Beleléu, não existe isso, imprevisto tem você, que é o profissional da saúde e emergências. Então, assim, se ela já vai e tenta desmarcar em cima da hora, ou ele, você já tem que falar, nossa, tá tudo bem, tô muito preocupada, os pacientes, né, nunca desmarcam assim em cima da hora, aconteceu alguma coisa grave, você tem que mostrar que esse é um evento, tipo, a Terceira Guerra Mundial, que você tá muito preocupada com ele ou com ela, que aquilo ali não é uma situação comum para você, e sim, tem que sofrer, entre aspas, penalidades, né, no sentido de, não financeiras, é lógico, mas de marcar consulta, de não, se faltou várias vezes, então, olha, não vou poder marcar, a agenda tá muito confusa, você já faltou todas as últimas vezes, isso prejudicou, mas tem vários pacientes que estão pedindo para vir, né, com urgência, isso prejudica a nossa agenda, você tem que deixar isso claro, você não pode deixar rolar, tá? Então, isso tudo também, a gente tá lá colocando lá os scripts certinhos para vocês seguirem lá o mapa, o GPS, então pode ficar tranquilo, tá? Porque eu sei que quem perguntou isso agora, a doutora Patrícia, é a nossa aluna, então eu já tô respondendo para ela. Então, é isso por hoje, né? Respondi aqui algumas dúvidas sobre pagamentos, retornos e outros também. Se você pegou no final a gravação desse podcast ou dessa live aqui no Instagram, volta lá e assista, né, desde o início, que essas dúvidas geralmente vocês são bem comuns e são bem, né, vocês dividem as mesmas dúvidas e os mesmos problemas, então vai ajudar você aí no seu consultório. Se você tiver qualquer outra dúvida, a gente vai abrir mais, né, até o final do ano, mesmo sendo Natal, tudo, eu vou fazer duas, né, lives, duas gravações do podcast Consultório High Ticket aqui pra vocês ao vivo, então fiquem tranquilos que não vou abandonar vocês até o final do ano, mesmo na época do Natal. E qualquer dúvida, estou aqui. Se você ainda não acompanha o podcast lá no Spotify ou no seu tocador lá de música, sei lá, aplicativo favorito, iTunes, tem todos, porque muitos profissionais da saúde vão ouvindo no trabalho, ajuda eles também, você não necessariamente precisa assistir aqui eu falando uma imagem, né, você pode ouvir o podcast e já ter esse conteúdo para você aplicar no seu consultório e dobrar o seu faturamento com muito mais facilidade, tá? E vejo você no próximo episódio do podcast Consultório High Ticket. Um beijo!